Olá, boa noite. Está começando o programa Cuidando de Você. Mais uma oportunidade de falarmos de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Programa que segunda, quartas e sextas, 18h30, traz informações para você. E eu gosto que você nos ajude compartilhando as nossas redes sociais, compartilhando os links das entrevistas do Facebook e no YouTube, porque compartilhando essas informações você vai estar ajudando a divulgar ferramentas para cuidar da saúde, bem-estar e qualidade de vida. É o Cuidando de Você, que mais uma vez está no ar. E hoje a gente vai falar sobre mais um serviço que presta à sociedade, que presta à comunidade, a Universidade Vale do Rio Doce. E especificamente agora que presta aos nossos queridos e queridas, os membros da feliz idade, da melhor idade, que vamos falar aqui sobre o projeto CAIGE, que é um projeto de extensão da Univale, projeto interdisciplinar de geriatria e gerontologia da Univale. E quem é a nossa convidada de hoje vai falar sobre o assunto é a professora Jeane Alves Dutra, que é a coordenadora desse projeto, do CAIGE. Professora, boa noite, obrigado por estar conosco aqui no nosso Cuidando de Você. É um prazer poder estar aqui falando de um assunto tão relevante, né, que está ligado ao cuidado e à valorização da pessoa idosa. Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre o CAIGE. O que é o CAIGE? O CAIGE, né, é um centro de atendimento à pessoa idosa com atividades semanais e que partem, né, do princípio multidisciplinar. Então, a gente tem 9 cursos da universidade que estão envolvidos com atividades de promoção de saúde e qualidade de vida da pessoa idosa. E a partir, né, dessas atividades, a gente consegue alcançar o nosso objetivo, que é de promover saúde, né, de estar ali agregando socialização, de estar promovendo aquilo que o idoso precisa, né, do cuidado necessário para que ele tenha um envelhecimento bem-sucedido. Você falou ali, alunos de 9 cursos, são 9, não só alunos, né, mas professores também de 9 cursos, todos da área da saúde? Não, a gente tem alunos extensionistas e professores de cursos, né, que vão desde a fisioterapia, educação física, enfermagem, a fonoaudiologia, a medicina, a agronomia, que tem a horta terapêutica, né, que a gente trabalha com plantio e colheita, orientações nesse sentido com os idosos. A gente tem o coral do CAIGE, que chama Vozes do CAIGE. Então, são atividades múltiplas, né, dentro da complexidade que está envolvido o envelhecimento, a gente trouxe, né, o maior número de áreas possível dentro, né, que carece, né, para poder suprir aquilo que o envelhecimento está ligado na questão da promoção da qualidade de vida. Exatamente, não é somente a questão da prestação, da preocupação clínica, da saúde clínica, né, mas da saúde como um todo, né, bem-estar e qualidade de vida. Né? E quem são esses idosos? Qual é o perfil e como chegam até vocês esses idosos? Hoje a gente está, né, com um número de mais ou menos 150 idosos cadastrados ativos nas atividades do CAIGE, e esses idosos chegam de bairros não só no entorno da universidade, mas de vários outros bairros, né? Então, como é um atendimento gratuito e aberto à comunidade, o CAIGE, eu falo que ele nem precisa muito de propaganda, porque os próprios idosos já vão, né, espalhando entre si, falando o quanto é bom estar ali. Muitos moram sozinhos, então quando encontra no CAIGE, eles consideram como se fosse uma família. Eles, né, também se referem ao CAIGE como a família CAIGE, porque é onde eles se encontram, eles conversam, né, porque passam grande parte do dia sozinhos, né, sem fazer alguma atividade. É um centro de convivência, né? Exatamente. Vamos falar de algumas partes, por exemplo, da parte da saúde, né? Da questão clínica, por exemplo. São vários cursos envolvidos, medicina, fonoaudiologia, né? Quando chegam esses idosos lá, como é que é feito? É feita a triagem, saber a necessidade real? Sim, a porta de entrada do projeto é o curso de enfermagem, porque é feita uma avaliação da saúde geral desse idoso. Então, ali ele passa por aquela avaliação e a enfermagem já consegue identificar, né, algumas necessidades e já faz o encaminhamento.
Só que o idoso ele vai para essas atividades do encaminhamento, mas além dessas ele tem, né, outras atividades que ele pode escolher. Então tem o curso de estética que trabalha com a questão de massagens, né, com auriculoterapia. Então ele pode escolher o que ele quer participar, aquilo que, né, a hidroginástica, que é um carro-chefe também do projeto. Então ele tem essa opção daquilo que ele tem vontade, daquilo que vai mais de acordo, né, com o perfil de cada um. É bem integrativo, então, a assistência de vocês, né? E do outro lado, né? Quem faz esse atendimento? A gente sabe que são estudantes desses cursos, os supervisores, os professores, e é uma oportunidade fantástica também de formação na prática desses estudantes, não é? Ah, com certeza. O CAIS ele é um campo muito fértil para a questão do ensino, da pesquisa, né, e da extensão. Então, por ser um projeto de extensão, o aluno ele já começa a ter vivências que vão agregar muito no conhecimento dele quando ele for para os atendimentos do estágio, ele começa a colocar em prática aquilo que ele aprendeu na teoria, né? Então, sempre os atendimentos funcionam com a supervisão, né, do professor responsável por aquela atividade. E com isso, né, a gente tem colhido muitos frutos em termos, né, como que os alunos se tornam bem-sucedidos em relação ao transcorrer da graduação, quando ele tem a oportunidade de participar de um projeto de extensão anterior. E a gente vê que o CAGE é um dos projetos, né? O Unival tem vários projetos de extensão em todos os setores da área de saúde, passando pela engenharia, passando pelo urbanismo, passando pelo direito, né? É uma prestação, é uma devolução à sociedade de serviços, não é? Exato. A gente, enquanto Univale, a gente tem uma preocupação muito grande em estar, né, prestando o serviço humanizado, ético, à população, à comunidade. Então, a gente sempre tenta fazer isso da melhor forma possível e tem sido muito exitoso as nossas ações. Agora, a gente vê que os idosos, você disse, né? Às vezes é uma conversa, às vezes querem ser ouvidos, mais do que o atendimento em si. Alguns realmente demandam algum tipo de atenção, mas às vezes o atendimento, às vezes a conversa, né? E são cada vez mais pessoas, um público que está crescendo, né? A capacidade e principalmente a expectativa de vida tem aumentado do brasileiro. E muitas vezes a sociedade não está preparada para poder acolher esse idoso. Filhos e filhas não têm tempo ou não se interessam. Então, a proposta realmente é olhar os nossos idosos com um olhar diferente, não é? Exato, né? O Brasil é um dos países que apresentou um crescimento da população idosa de uma forma muito acelerada e com pouco tempo para criar adaptações para receber esse público, né? Então, a gente vê que a consequência disso são muitos desafios. E um deles é a falta de equipamento social que atenda, né, a esse público. Não só pelas questões de saúde, mas pela questão, né, dos direitos das pessoas idosas. Né? Há um tempo atrás, uma das pesquisas feitas no CAID foi essa, né, de levantar o que o idoso conhece em relação aos direitos que ele tem. A maioria só sabe da questão, né, da passagem de ônibus, da questão da fila preferencial, sendo que o Estatuto do Idoso traz inúmeros outros direitos que eles têm. Então, se eles não conhecem os direitos, como que eles vão lutar por isso? Né? Então, assim, são muitas as questões ligadas à necessidade que a pessoa idosa tem, né, do olhar da comunidade, da sociedade como um todo, para poder, né, suprir um pouco daquilo que ele realmente precisa, né, da inserção e da valorização, que eu acho que é um desafio muito grande. O que nós temos que entender também que, é claro, é obrigação, né, nossa, enquanto filhos, netos, né, é uma valorização da vida, valorização daqueles que nos deram tanto, né, mas lembrando que existe uma legislação que protege. Tem o Estatuto do Idoso, que é muito bom e certamente vocês se esvaziam bastante também no Estatuto do Idoso, né? Sim, apesar do curso de Direito, por exemplo, não estar inserido em atividades semanais no CAID, a gente sempre tem essa parceria no sentido de trazer, né, informações para eles também. Então, é ter uma visão. O CAID ele se pauta muito no envelhecimento enquanto processo, na velhice enquanto fase da vida e na pessoa idosa enquanto cidadão de direitos.
Então, a gente tenta trazer isso nesse contexto multidimensional, porque eu acho que, né, é um conjunto e que, quando a gente fala o termo qualidade de vida, que é algo extremamente amplo, tem múltiplas dimensões envolvidas. E dentro do CAIS a gente se preocupa, né, em tentar suprir no máximo possível cada uma dessas dimensões. Maravilha, que bom saber, né, que é uma preocupação voltada para os nossos idosos, né, que muitas vezes realmente não tem atenção devida, não só da família, mas de políticas públicas, de equipamentos que possam dar atender essa necessidade, que são pessoas ainda bastante ativas, mentalmente e até fisicamente, que precisam de estar ocupadas. Aposentaram, né? Vai ficar lá parado? Não, tem muitas atividades a se fazer e às vezes não encontram o que fazer. Aí vem o adoecimento emocional, aí vem a somatização, adoecimento físico. Que bom saber que a Univale oferece essa infraestrutura, oferece esse tipo de atendimento, mas tem mais, tem outras atividades que a Univale faz, os cursos fazem para atender os idosos, inclusive fora da Univale, nas praças. E eu peço que você compartilhe as entrevistas, compartilhe sem moderação. Tanta coisa que a gente compartilha aí nas redes sociais que nem deveriam ser compartilhadas, por que não compartilhar coisa boa como a entrevista de hoje com a Giane Alves Dutra, que é a coordenadora do projeto, do programa de extensão da Univale, do CAIGE, que é o Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia. Ficamos conhecendo o CAIGE, né, e toda a sua estrutura e infraestrutura do seu atendimento. Nos espantamos com o número de 150, né, aproximadamente 150 idosos que são atendidos. Né, e no intervalo a gente estava conversando sobre números, levantamentos, né? Vocês também aproveitam, além da assistência, essa pesquisa de informações, né? E esse público tem muita informação a buscar deles que servem até de subsídio para vocês, os cursos, e também para políticas públicas, né? Para vocês compartilharem com o sistema público, né? Exatamente, né? Como eu disse, o CAIGE, ele é muito fértil nesse sentido de estar sempre promovendo pesquisas, né, ligadas à questão dos desafios dos idosos e à questão de conhecer o perfil dos idosos que a gente tem. Então, a partir desse levantamento que a gente faz, a gente consegue conhecer melhor esse público e ali estabelecer, né, medidas que sejam voltadas tanto para eles quanto também, né, através do conhecimento deles, a gente consegue prever um pouco, né, assim, ligar a questão, né, de possibilidades de políticas públicas para atender a esses desafios que a gente encontra quando, né, vai de encontro à necessidade desses idosos. Falando em necessidades, o número que você me revelou que eu fiquei espantado, né, sobre o percentual de idosos que moram sozinhos aqui em Valadares, né? A gente vê que o morar sozinho é um comportamento de risco, né? É um fator de risco dentro do envelhecimento, pelas fragilidades que muitas vezes o idoso que mora sozinho vai enfrentar, né? Da solidão, da falta de alguém para, né, estar auxiliando nas questões do dia a dia, de alimentação, então de cuidados com medicação, dos próprios cuidados com a saúde, né? Então, a gente se preocupa com isso, né? Mas é a realidade de muitos idosos. Por isso que a assistência a eles é muito importante, porque quando a gente tem, né, no CAIGE, por exemplo, os idosos que moram sozinhos, eles têm atividade no CAIGE de terça a sexta. Então, de terça a sexta, eles saem de casa para poder ir lá. Então, ali é um momento que a gente consegue identificar se está sentindo alguma coisa, né? Então, a gente tem facilidade em relação às especialidades médicas para encaminhar também dentro do ambulatório de especialidades médicas da Univale. E aí a gente consegue, né, ir suprindo de certa forma essa questão, mas que morar sozinho é um risco, isso é. Com certeza. E há alguma comunicação, vocês conseguem dialogar com o poder público, com essas informações, com esse trabalho? Há uma forma de dialogar? A gente tenta divulgar, né, aquilo que a gente encontra de resultados. Por exemplo, o outro projeto que a gente tem é o projeto Univale na Praça, cuidando das pessoas idosas. Ele foi uma parceria da universidade com o município, né? Então, os coordenadores da Praça de Esportes nos procuraram com uma demanda que os idosos estavam apresentando um índice de quedas muito alto. Então, a partir dessa demanda, nós nos organizamos também em uma equipe multidisciplinar e fomos fazer um levantamento, conhecer esse público de pessoas idosas que frequentam a praça de esportes. Então, avaliamos quase 500 idosos e ali a gente identificou fatores de risco
E a partir disso nasceu o projeto Univale na Praça Cuidando das Pessoas Idosas. Então a gente também tem 7 cursos envolvidos lá, com atividades semanais, só que com o foco, né, nessa demanda da questão da prevenção de quedas, que é um outro desafio muito significativo, né, dentro do envelhecimento. As quedas representam aí uma das principais causas de dependência, de morte e de institucionalização na pessoa idosa. Então, você já deu um gancho para a gente entrar nesse projeto, tão bonito também, que é o Univale na Praça. Vamos falar com mais detalhes sobre como foi, já falou como surgiu essa necessidade e como que é detalhadamente a atuação. Uma vez por semana? A gente também tem atividades durante a semana, então são mais, né, de terça até sexta também. A gente tem atividades lá na praça e aí entram os cursos, né, de farmácia, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, educação física, a enfermagem. Então são cursos que têm uma ligação direta dentro das questões dos fatores de risco para quedas. Então, a partir dali, a gente, né, se reúne e traça metas, né, para trabalhar cada um dentro da sua área, mas de forma interdisciplinar, né, porque para trabalhar com pessoas idosas e com os desafios do envelhecimento, uma área sozinha dificilmente vai dar conta. Então, é necessário que a gente cerque todos esses fatores de risco e aí a gente consegue trabalhar, não só com os idosos que já caíram, mas também com a prevenção daqueles que não caíram, que eles não venham, né, a passar por esse problema. Dentro desses projetos, dessas atividades que você executa tanto no Univale na Praça, o projeto da praça, quanto lá no CAIGE, né, é claro que a família tem que estar integrada, né, porque sem o apoio da família, o idoso vai lá, é atendido, mas quando volta para casa está ali sozinho às vezes. Então há esse diálogo também com a família? Tem. A gente tenta fazer eventos, né? Eu falo que tanto no CAIGE quanto no Univale na Praça, a gente preza muito pelos momentos de socialização, de integração. E nesses momentos a gente tenta agregar a família, né, junto. Então, principalmente nas confraternizações de final de ano que a gente faz os projetos, a gente convida os familiares para estarem juntos, né? Então, é uma proposta também dentro dos projetos. A gente tem um grupo de WhatsApp com os idosos que fazem parte do programa e ali a gente tem também uma comunicação, né, sempre direta e constante. E muitas vezes as famílias, às vezes, nos procuram, né, a partir dali, vem, né, no particular para trazer alguma demanda ligada, né, ao pai ou à mãe. E essa troca é muito importante. Quando a gente tem o suporte da família, né, com certeza a gente consegue avançar muito mais em relação, né, a trazer benefícios para aquele idoso. E essa proteção é importante, né, essa rede de apoio a essas pessoas. Só que a gente não falou, talvez as pessoas já sabem, né, que todo esse trabalho é oferecido de forma gratuita aos idosos, né? Sim. E seria bom que toda a população idosa fosse atendida pelo CAIGE, mas logicamente, né, é impossível, temos uma gama gigantesca, não tenho números, nós temos uma população idosa com certeza grande aqui em Governador Valadares, então a gente aproveita o programa, né, para você mandar um recado para as pessoas, né, que são idosos, para filhos, para netos, para poder, né, quais são os cuidados básicos, o que o idoso hoje deve ficar atento em relação à sua saúde, ao comportamento, prevenção de quedas. Você, como profissional de fisioterapia, né, e coordenadora, sabe quais são os principais problemas que surgem ali no CAD. Isso. Uma coisa que eu acho que é muito importante da gente lembrar é de não ficar pensando assim que coisas que são patológicas como se fossem normais da idade. Então, por exemplo, eu caí, né? Não preciso falar isso para ninguém porque cair é normal da idade. Não é, né? Quem cai, a queda, ela é sinal de que alguma coisa errada está acontecendo e precisa ser investigada. Então, né, se a pessoa tem uma incontinência urinária, uma perda involuntária de urina, incontinência urinária não é normal da idade, apesar das pessoas acharem que é, né? Incontinência urinária é doença, então precisa de intervenção, precisa de tratamento. Então, tudo que tiver de errado, é normal o idoso ficar com esquecimento, é normal ter tristeza, não é, né? São coisas que precisam de intervenção. Então, o ficar parado é um risco muito grande, né? Então, a imobilidade é um problema muito sério. Por isso que a gente tenta falar tanto da importância de se movimentar, de fazer atividades físicas, né? De sair de casa, não ficar só parado.
Às vezes o idoso fala, ah, não, em casa eu faço as minhas atividades diárias, eu não estou parado. Mas é diferente quando você sai para encontrar com outras pessoas, ir para um projeto onde tem atividades diferentes, onde você vai, né, conversar com outras pessoas. Então, a primeira dica é isso, né, da gente estar atento de não considerar o que é doença, o que é patológico, como algo normal do envelhecimento. E a segunda coisa é pensar, né, que os grandes desafios aí estão ligados a essa questão, né, por exemplo, das quedas e da questão da imobilidade. São grandes síndromes geriátricas, né, e que a gente vê o quanto elas impactam na qualidade de vida da pessoa idosa. E dentro das quedas, de uma forma específica, a gente sabe que o índice de pessoas que caem é muito alto, né? E aí a gente sabe que as consequências vão desde pequenas lesões até fraturas, né? Principalmente as de fêmur, que levam esse idoso a ficar institucionalizado, ó, que leva ele a ficar hospitalizado, depois, né, vai comprometer a capacidade funcional. Então, que a gente possa evitar, né? A maioria das coisas, elas são evitáveis. E isso depende muito da procura, né, do idoso estar ativo, de ter o conhecimento daquilo, né, que ele tem de possibilidade dentro, né, do que a cidade oferece para ele, do que né, as universidades oferecem, no sentido de promover aí uma qualidade de vida, né, um envelhecimento bem-sucedido, que é o que a gente procura. Giane, o número de atendidos é muito grande, a gente sabe que, como eu disse, não tem como atender todo mundo, vocês têm limitações, né? Mas ainda há possibilidade, quem estiver assistindo, algum idoso quiser ser atendido, participar dessa promoção, desse projeto maravilhoso, há formas e como deve fazer. Isso. As pessoas, né, que têm 60 anos ou mais podem procurar o centro esportivo da Univale, porque o CAIGE ele funciona ali, né, na área das piscinas. Então, ligar, né, para o telefone 3279-5967 e para falar que quer participar do CAIS, e aí a gente vai agendar com a enfermagem, né, a avaliação da saúde geral, e a partir dali vai ter à disposição aí um leque de atividades para poder né, cuidar aí da sua saúde e do seu bem-estar como um todo. Maravilha, 3279-5967. 5967. Muito obrigado pela sua participação, excelentes informações, parabéns pelo trabalho de vocês. Leve o nosso abraço a todos que participam do CAIS, tanto os docentes quanto os alunos também. E, mais uma vez, a TV Doce agradece, cuidando de você agradece, por estar cuidando dos nossos idosos. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui e, né, a nossa missão é essa, né, de estar aí junto, somando na assistência à comunidade, principalmente da pessoa idosa, né, que carece muito da nossa atenção e da valorização da sociedade como um todo. Então, a gente está de portas abertas na Univale para receber vocês, né, e poder ajudar naquilo que for possível. Muito obrigado. Obrigado a você também que acompanhou a nossa entrevista. Sempre nos prestigie, segunda, quarta e sexta, cuidando de você. Lembrando que nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, nós temos também os nossos programas à sua disposição. Uma boa noite para você. Vem aí o TVK, na sequência, Veracidade na TV.